fiz uma aula presencial hoje e agora eu vou fazer um vídeo da mesma aula, para quem não teve acesso, e também vai ficar um registro da aula para quem quiser estudar futuramente. Tudo bem? Relembrando então, como eu já falei, eu não vou aprofundar muito no tópico anterior, que envolvia funções e conceitos básicos de funções, como subjeção, injeção, objeção. Faça esses exercícios aqui, aqueles da lista que eu coloquei, que já está suficiente, até porque as próximas propriedades que eu vou usar aqui de limite, derivada e continuidade, dá para a gente tirar várias propriedades de funções muito mais rápidas. Por exemplo, determinar crescimento, decrescimento, essas coisas é muito fácil com derivada. E agora a parte de limite, né, como eu já tinha feito até a apresentação no vídeo anterior, coloquei uma animação para vocês. O limite é saber como a função se comporta quando ela vai se aproximando de um certo valor para x, um certo valor para o domínio. Então, aproximando daquele valor, como é que a função se comporta. E a gente chegou a fazer uns cálculos da função delta de s e tal. Hoje eu fiz novamente esse cálculo, mas f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, a gente viu, calculando aqui, que o limite dela, quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, é igual a calcular o limite disso aqui. Olha, lembrando uma vez, eu carrego o símbolo de limite até que eu aplique o valor que está aqui dentro no lugar do x. Como eu não apliquei ainda, eu vou carregando ele. Isso aqui é um quadrado perfeito, isso dá isso, sobre isso menos isso. E aqui, como isso aqui não é zero, então estou sobre o símbolo do limite, isso aqui não é zero, que o x se aproxima de 2, mas não é 2, então eu posso cancelar esse com esse. E agora eu posso aplicar o símbolo do limite para x mais 2. E isso vai, aí quando eu substituir, vai dar 2 mais 2, que é 4. Então é uma função assim. Parece que é uma reta, né? Uma reta menos desse ponto aqui. Aí a definição, então, de uma função ser contínua, tá aqui, é quando a função naquele ponto existe, o limite naquele ponto existe e o limite da função é igual ao valor da função no ponto. Tá? Então tem que existir o limite. Como é que a gente calcula que existe o limite? Olha, os limites laterais têm que ser iguais, tanto da esquerda quanto da direita. O que é limite lateral? O limite lateral é quando eu me aproximo por valores à direita do A, que a gente chama de A+, ou à esquerda do A, que é A-. Por exemplo, isso aqui, quando eu me aproximo do 1 pela direita, a minha função se aproxima do 3. É só jogar, porque para valores menor que 1, vamos ver esse caso aqui. Limite, quando x tende a 1, que é o valor que eu estou indicando, à direita de f de x. Ora, à direita, isso vai dar, eu vou usar valores maiores que 1, então a regra dela é essa, 2x mais 1. Aí eu substituo, porque aqui não tem problema, não dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então quando eu coloco 1 vai dar 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Então o limite é 3, como está aqui no gráfico. Agora quando eu calculo o limite, isso aqui foi para valores maiores que 1, né? Quando o x tende a 1 por valores menores que 1 dessa função, novamente o limite, a regra da função agora é menos 2x. Não tem determinação, então substitui, dá menos 2 que multiplica menos 1. Que multiplica 1. Que dá menos 2. Então, ó, deu menos 2 aqui. Então, como os limites laterais são diferentes, então não existe limite quando x tende a 1 de f de x. Né?
Tá? O f de A existe, ó, o f de 1 também não existe nesse caso. Por que o f de 1 não existe? F de 1 não existe, porque ele não definiu, ele só definiu a função, ele definiu a função para valores maiores que 1 ou menores que 1. No igual a 1 não está definida. Essa aqui já está definida, ó. E essa aqui é interessante, ó. Quando eu calculo o limite, tanto a esquerda como a direita, né, vai dar o mesmo valor, 3. Só que a função está definida para 1, né? Quando x igual a 1, a função está definida como sendo 0. Tá aqui a bolinha fechada. Então ela é descontínua por isso, olha. O f de A existe, o f de 1 aqui no caso existe, o limite existe, só que o f de A é diferente do limite, então função descontínua. Aqui ela é tudo, ela é contínua, porque o limite existe, tanto os laterais como o valor da função coincidem. Então é um caso de ser contínuo. Leiam bastante esse texto, tá? Ele é um resumo muito bom esse texto, por isso que eu adotei. Propriedades básicas de limite, está aqui, tá? Limite da soma dos limites, limite da diferença dos limites, limite do produto. Se o limite de uma função for número, tá? Lembrando que infinito não é número. Tanto mais ou menos infinito não é número. Então, exercício resolvido está aqui. Tá? Eu fiz uma conta aqui, esse caso aqui, ó. Então a forma de resolver, o problema então é quando tem determinação, ainda mais quando é 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Como é que a gente resolve isso? Olha, essa é uma das duas determinações que a gente vai deparar sempre quando calcula o limite. Quando eu jogo o valor que está aqui dentro, para o qual o x tende, aqui no caso o x tende a menos 2. Quando eu jogo menos 2 em cima e menos 2 embaixo, vai dar 0 em cima e vai dar 0 embaixo. Então 0 sobre 0 é determinação. O outro caso é quando dá infinito, tá? Eu não sei nenhum caso que dá infinito aqui. A gente vai ver no próximo exemplo, tá? Quando mexer com limites infinitos. Também é uma determinação, mas a gente consegue resolver. Tá? A gente consegue resolver porque a gente pode usar essas propriedades algébricas aqui. A fatoração, a racionalização e substituição de variável. Tá? Veja esse exemplo aqui no caso. Então eu fiz só esse exemplo aqui novamente porque essa passagem aqui, daqui para cá, tem uma sacadinha. Como é que eu divido dois polinômios? Acho um fator comum dos dois polinômios. Se eu jogar menos 2 aqui e deu 0, e menos 2 aqui deu 0, esses dois polinômios, então quer dizer que menos 2 é a raiz dos dois polinômios. Agora eu vou mexer com o infinito, que eu falei, é saber o que acontece quando o valor do meu x não vai para o número, vai para mais infinito ou menos infinito. O valor de x do domínio cresce indefinidamente. Qual o comportamento da função? Isso tem muita aplicação, tá? A gente vê decaimento reativo, meia-vida de reagentes, por aí vai. Uma coisa que a gente tem de básico é o seguinte, ó. Essa função aqui, 1 sobre x, que é a mais emblemática, a gente usa muito essa função 1 sobre x, porque é dela que a gente deriva, a gente obtém a definição formal de logaritmo, tá? À medida que o x vai crescendo nessa função, ó, 1 sobre x vai cada vez mais diminuindo. Quando for lá 1 trilhão, isso vai dar 1 trilhão de zeros, 1 lá no final. E isso aqui então vai ficar cada vez menor. Então quando o x vai para infinito, a 1 sobre x vai para 0. Aqui, quando é o lado negativo, eu estou vendo esse lado, esse primeiro exemplo aqui, isso aqui, tem a ver com esse desenho. Essa daqui tem a ver com esse desenho. Estou fazendo a minha função se aproximar de infinito para menos infinito, então, né? Decrescer muito para menos infinito. Então, a conta é praticamente a mesma, só muda esse sinalzinho. Então, a função vai se aproximar do zero, mas de baixo, aqui, ó, abaixo do eixo y, baixo para cima. Então, a função tende a zero, tanto para a esquerda quanto para menos, quanto para mais infinito. Outra determinação que tem do limite é essa, olha, eu não sei fazer diferença entre infinitos. Eu não sei qual infinito é maior que qual. Até porque eles não são números. Eu não posso falar que infinito menos infinito é igual a zero. Isso não. Ou então, a coisa que é importante, propriedade que a gente usa muito, é que é um valor, qualquer número.
Se em cima a função tende para um número e embaixo a função tende a infinito, então o quociente tende a zero. A gente usa muito isso. Então é o que a gente está fazendo aqui nesse exemplo. Esse limite de raiz de x mais a menos raiz de x. Quando eu jogo aqui infinito, vai dar o que eu falei, infinito menos mais infinito. Eu não sei qual infinito é menor que quem aqui. Então a forma de tirar a indeterminação é usar a racionalização. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo complemento do primeiro, tá? Então fica a raiz de x mais a menos raiz de x, que multiplica a raiz de x mais a mais raiz de x. Quando eu faço isso aqui em cima, produto notável, vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo. E embaixo permanece como está, que era a multiplicação por 1. Ok? Cancela x, sobra a. Tá? Então quando eu jogo o símbolo do limite, então o limite disso aqui é igual ao limite disso aqui, que é igual ao limite disso aqui. Agora daqui para frente eu vou jogar o valor de a, de infinito, x tendendo a infinito. Fica fácil, aqui em cima vai dar infinito mais a mais infinito. Então infinito mais alguma coisa continua dando um valor grande. Isso aqui é uma constante. Mas esse a podia ser 1 trilhão? Podia, eu estou indo para infinito. Esse cara com certeza é maior que 1 trilhão. E aqui embaixo construir 1 trilhão, esse infinito. Isso aqui tudo então vai dar infinito. Então raiz a, isso aqui vai tender a sobre infinito, então tende a zero. Então o limite disso aqui é zero. Tá? Incrível, né? Raiz de x mais a menos raiz de x, quando x tende para infinito, tende a zero. Não é infinito. Então dá a ideia para entender, olha, por uma constante, essa função no infinito é igual a essa. Porque quando eu faço uma menos a outra, tende a zero. Então elas são muito próximas. Tem a ver com o grau do polinômio, tá? Quando a gente usar L'Hopital, a gente vai resolver isso mais tranquilo. Para infinito de f e g dão números, então eu posso falar em soma, subtração, multiplicação. Tá? Agora, quando dá infinito, e eu posso também passar o limite para dentro da raiz. Tá? Aqui tem os exemplos resolvidos. Esse aqui, ó. Pessoal, nossa, mas não sei calcular esse limite aqui. Não, isso aqui é fácil. Ó. Π é um número, raiz de 3 é um número. Então eu vou substituir o x aqui. Então aqui vai dar um número sobre alguma coisa vai para o infinito. Então isso aqui vai dar um número V0. Um número V0 dá zero. Tá? Então não precisa assustar. Agora, quando os limites dão infinito, tá? Então a gente pode fazer isso. A soma de infinitos dá infinito, mesmo sinal. A multiplicação de infinitos dá mesmo sinal. Se um limite dá um número e o outro dá infinito, então o que acontece? Se esse número for negativo, dá menos infinito. Se esse número for positivo, dá mais infinito. Se o limite de duas funções, um a gente vai menos infinito, outro vai mais infinito, quando eu faço a multiplicação dá menos infinito. Então eu falei, soma. Se um limite de uma função dá um número e o outro dá mais infinito, quando eu somo dá mais infinito. Esse valorzinho não faz diferença. Mesma coisa, se um vai menos infinito, a subtração por infinito vai dar um número. Se ambos dão menos infinito, então a soma dá menos infinito e a multiplicação, então faz jogo de sinal no limite, tá? A multiplicação faz jogo de sinal, mais com menos dá menos, menos com menos. Vamos lá? Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. E mais com mais dá mais. Vai lá. Se um número, quando x tende a mais infinito, dá um número, e quando x tende a mais infinito, dá outra, dá menos infinito, então vai permanecer o menos infinito. Se o L for positivo, que é dá menos vezes mais vezes menos dá menos, e se o L for negativo, menos vezes menos dá mais. Então dá para fazer jogo de sinal com limite, por incrível que pareça. E assim por diante. Eu resolvo os exercícios, vejo a resolução. Eu não passei só eu passei também um caderno de exercícios resolvidos, tá? E aquela lista para vocês fazerem. Vou agora passar a lista de limites. Tá? Aqui foi o exercício que eu fiz. Se o fluxo da água salgada no cano é de 5 litros por minuto, determina o volume. Então o volume é fácil, o volume está aqui. O volume de água que eu tenho no tanque. Então o volume é o inicial 50 mais 5 litros por minuto. Então fazendo o tempo variar em minuto. Esse que é o volume. Agora, a questão é saber a concentração, o AT. O que é o AT? A quantidade de sal no tanque após 3 minutos. Então a água vai entrando a 50 gramas de sal por litro. Então a cada minuto, já que
Então no primeiro minuto eu coloco 5 litros de água. Então no primeiro minuto eu coloco 5 vezes 50 gramas de sal. Então 5 vezes 50 gramas, 5 vezes 50, 250 gramas de sal. Vou passando isso aqui para quilo. Quando eu passo isso para quilo, porque 250 gramas equivale a 1/4 de coisa, né? Então esse vídeo dará 25. 250 gramas é 1/4 de 1 litro. Então eu podia colocar ou T sobre 4. Então eu tenho o AT. O que é o C? Aí ele estabelece a concentração. Então eu respondi esse item. O item B estabeleça uma forma para concentração de sal. Então a concentração é o quê? A quantidade de sal na água pelo volume de água. Então, à medida que o tempo vai passando, a concentração de sal vai aumentando e o volume de água vai aumentando. Então, ao fazer essa conta, tá? Isso dá T sobre 200 mais 20T. E o que ocorre com o período muito longo? Você mede, quando você faz o T crescer muito, é T tendendo ao infinito. Então, uma forma de resolver essa determinação, porque se eu jogo infinito aqui, ó, dá infinito sobre infinito, determinação. Então, eu divido pelo o coeficiente de, maior potência do polinômio, que no caso é 1. Então, eu dividi em cima e embaixo por T. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 200 sobre T, mais 20. Bom, aqui cancelo o T com T, porque o T é infinito, ainda não é número. A gente considera, vendo? Ele é número ainda. Infinito deixa de ser número. Aqui vai tender a zero, então isso dá 1 sobre 20, 0,05. Bom, minha resposta não está batendo com o livro, não. Eu pensei que eu tinha errado conta, mas não errei conta, não. Tá bom, o que a gente viu na aula foi isso. E agora, as próximas aulas a gente vai ter o teorema do confronto e esboçando o gráfico de função. Isso que é o que a gente mais usa mesmo a coisa. A gente quer saber o comportamento de certo material, seja para a gente verificar análise estrutural, elementos finitos, resistência de materiais. A gente precisa saber o comportamento ao longo do tempo do material. Então a gente trabalha com projeções, né? A gente faz um monte de testes, chega um monte de opções, depois esboça mais ou menos, determina mais ou menos como é que é a cara da função que representa aquele nosso experimento e faz análises, tá? Aí a gente acaba a parte de limite. O estudo de derivadas não vai cair nessa primeira prova, a primeira prova está no dia 27. Então agora para frente é só exercício. Consultem sempre o monitor. Aí eu já mandei o contato do monitor, o horário que ele atende. É bom que não choca com nenhuma aula minha. Tá? Tirem dúvida com o monitor, qualquer coisa tirem dúvida comigo. E estudem entre vocês. É muito valoroso o trabalho em equipe nos cursos de exatas. Por hoje é só, pessoal.